Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém. Podem ficar à vontade aí, mas primeiro vamos ler a Bíblia, depois vocês ficam mais à vontade. Mateus, da Bíblia, falha minha aqui. Mateus 5, Mateus 5, versículo 13 até o 16. Mateus 5, versículos 13 ao 16. Então nós temos aí, na verdade, duas parábolas. A gente está dando continuidade na nossa série sobre o Sermão do Monte. Nós começamos com as bem-aventuranças e agora, depois do versículo 12, Jesus tem duas parábolas para nós hoje. Então vamos ler. A primeira parábola, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Aí uma outra parábola sobre a luz do mundo. Jesus continua no versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Agora sim, fique à vontade, quem quiser sentar no chão, na cadeira. Conseguiu ouvir lá de dentro do carro também. Então, meus irmãos, hoje nós vamos aprender mais sobre a palavra de Deus e o título da mensagem de hoje é Sal e Luz na Vida Cristã. Sal e Luz na Vida Cristã. Quem é que gosta de comida sem tempero aí? Ninguém, né? Quem já foi fritar um ovo e esqueceu de botar o sal no ovo aí? Fica estranho depois, né? Um trem meio borrachado, não é isso? Então, assim, tempero é importante. Tem tempero nordestino, tempero mineiro, tempero baiano, tempero lá dos gaúchos, tempero até de fora do Brasil, tempero mexicano, tempero para todo lado, né? Dos japoneses, chineses, por aí vai. E tem lugares que a gente vai só pelo tempero, não é isso? Já repararam que eu, pelo menos, tem um lugar que eu gosto de ir só porque eu gosto lá do tempero daquele local. E não precisa nem ser um local chique, né? Às vezes você vai até na rodoviária do Plano porque tem um pastel lá com tempero bom também, né? O famoso tempero lá que eu não vou citar os nomes aqui porque eu não estou ganhando para isso, então não vou citar os nomes de lugar nenhum. Mas a realidade é essa, algumas comidas a gente vai para aquele lugar e paga até pelo sabor, não é nem pelo tamanho, né? Você vai, o negócio é caro e vem, você olha assim, é só isso aqui mesmo, mas é bem preparado, é chique, aquela coisa toda assim. E a gente vai pelo tempero. Então o tempero é importante. O que tem a ver conosco hoje? O cristão precisa ter sabor, o cristão precisa ser sal. Isso está relacionado à primeira parábola. Só que o que acontece? Quem aqui cozinha no escuro? Ninguém faz isso, né? Peraí, eu vou cozinhar aqui, vou esperar a luz acabar para ir para a cozinha preparar alguma coisa, ou então entra na cozinha e está lá só os barulhos, as coisas todas lá. O que você está fazendo aí na cozinha? Eu estou fazendo a comida aqui. Por que você não acendeu a luz? Não, porque eu gosto de cozinhar no escuro. Alguém faz isso? Também não. Então ninguém tempera no escuro, é preciso acender a luz. É preciso acender a luz. E quando falta luz na casa da gente, o que a gente faz?
vela e fósforo, né? E eu nem sei onde é que está a vela e o fósforo lá em casa, né? Se ficarem achar lá, tá bom, senão a gente usa a lanterninha do celular. E quando a luz aparece, o que é que a rua toda faz, né? Eu sou do tempo que o povo gritava, né? Faltava a luz, aí todo mundo, triste, né? Aí quando voltava a luz, aí todo mundo, aí já era de alegria. Então, o que é que isso tem a ver com a gente hoje também? O cristão foi chamado para ser luz. Luz também. Então, a vida cristã precisa ser temperada com sal e iluminar o mundo. Aí já poderia terminar e ir embora, mas a gente precisa meditar mais no texto. Então, o que é que a gente tem aqui? O apóstolo Mateus, ele vai relatar vários ensinos de Jesus, não só no evangelho dele, evangelho de Mateus, mas aqui no Sermão do Monte, que são os capítulos 5, 6 e 7. No começo do 5 a gente tem as bem-aventuranças. Ele vai falar sobre a conduta moral do cristão diante de Deus. Isso eu já copiei do meu primeiro sermão. Então, o que é ser bem-aventurado? Recapitulando, é ser aprovado por Deus, mas por quê? Porque Ele aprova o nosso relacionamento com Ele. Então Ele vai nos abençoar materialmente e espiritualmente, porque a gente viu que cada bem-aventurança tem uma promessa relacionada. Deus se agrada da forma como nós nos relacionamos com Ele. E aí nós temos essa parábola do sal que continua o foco sendo o caráter do cristão. Que aqui nesse versículo 13, o foco não é, o destaque aqui não são as obras que nós praticamos. Parábola do sal, o foco é ainda o nosso interior. Aí depois, quando a gente vai para a parábola da luz, essa aí do versículos 14 a 16, o foco são as obras da vida cristã. Então o contexto já muda um pouco. Então, na parábola da luz, o foco são as obras da vida cristã, que são reflexos do caráter cristão. Então, é algo de fora, de dentro para fora. Dentro, ele tem as bem-aventuranças, ele tem o sal na vida dele, e isso aí vai refletir no exterior. Então, ele vai brilhar, ele vai emitir essa luz. E aí, para ter uma relação mais fácil de entender isso aí, a gente lembra quando Jesus fala que nós conheceremos as árvores pelos frutos. Ou seja, você sabe a essência daquela árvore pelo fruto que ela dá. Você vê uma árvore e você vê lá que tem abacate nela, você vai dizer que aquilo é o quê? Um pé de maracujá? Não, é um abacateiro. Então, você está vendo lá que é um mamão, isso aí é um mamoeiro, e por aí vai. Então, pelos nossos frutos, Deus sabe se nós temos sal e luz em nossas vidas. Ele vai conhecer o nosso interior, porque ele também observa o nosso exterior. E aí nós temos 3 pontos para refletirmos hoje. Com base nessas parábolas, a palavra de Deus ensina 3 coisas sobre a vida cristã. E o primeiro ponto aqui é que a vida cristã não pode ser corrompida pelo mundo. A vida cristã não pode ser corrompida pelo mundo, não pode ser estragada, destruída, prejudicada pelo mundo. Então, aí no versículo 13, Jesus disse que nós somos o sal da terra. E o que é que isso tem a ver com a época lá, né? Naquela época tinha essas geladeiras chiques, igual aqui a da Patrícia, igual o pastor Francisco, que sai água até pela porta da geladeira. Não tinha essa geladeira chique, igual a da Tasmânia, né, que ganhou de presente do Israel, não é isso? Então, não tinha. Então, o que é que eles usavam para temperar e conservar os alimentos para não estragar tão rápido? Eles usavam sal. Então, eles salgavam carnes e temperos, por exemplo, para que eles não se estragassem muito rápido. O que é que o sal vai fazer, então? Um pouquinho de biologia, depois as biólogas que estão presentes podem corrigir, botar lá no grupo, depois falar alguma besteira. Mas assim, o sal vai absorver a água dos micro-organismos que podem estar nos alimentos. Então, se o sal vai absorver a água desses micro-organismos, a gente pode citar aqui bactérias ou fungos, esses micro-organismos não vão se proliferar, eles vão se desidratar e vão morrer. Então, eles não vão afetar
o alimento. Então o alimento vai durar mais, ele vai ser conservado. E Jesus ele vai dizer aqui, ora, no versículo 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Pisado pelos homens. Jesus está sendo um pouco duro aqui. Lá no Evangelho de Lucas, ele vai falar assim ainda: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. A verdade é essa. Quem tem ouvidos e quiser dar ouvidos ao que eu estou dizendo, ouça. Então, graças a Deus que não foi eu que estou falando isso aqui, não foi eu que inventei. Né? E o que é que acontece? Ser insípido é perder as suas propriedades. O sal poderia perder o seu sabor, deixar de salgar e deixar de conservar os alimentos. O sal daquela época não era um sal tão puro como o de hoje, não é um sal que passa por todos esses processos químicos, industriais e tudo mais aí. Não, o sal era um sal ali, já tirava lá da água, pronto, fazia alguma coisa e pronto, estava feito o sal. Não era um sal tão puro como o de hoje, então ele se estragava com maior facilidade. Mas o que a gente vê aqui é que tem essas duas características no sal. Ele dá sabor, ele tempera os alimentos, né? E ele, além disso, de dar o sabor, ele conserva os alimentos. Ele é sabor e conservante, conserva os alimentos. Então vamos lá. Primeira coisa, como que o sal age nos alimentos, nós também devemos agir de alguma forma, já que Jesus nos relaciona com sal aqui. Como o sal, nós precisamos dar sabor ao mundo, nós precisamos temperar o mundo. E como que nós temperamos o mundo? Como que nós fazemos diferença nesse mundo? Aqui a gente precisa entender que esse versículo 13 aqui, não é assim, Jesus está ali no monte, depois ele mudou de assunto e continuou, deu umas voltas lá no monte e entrou em outro assunto. Não, aqui é uma continuidade das bem-aventuranças que ele acabou de expressar, ensinar para os seus discípulos. E para fixar melhor a questão das bem-aventuranças, aí ele vai falar que, vocês são o sal da terra. Então, as bem-aventuranças são as características do cristão. São as coisas que devem estar na vida cristã, que aí Jesus vai falar, isso é o sal na vida de vocês. A pessoa que tem sal na vida cristã é a pessoa que tem as bem-aventuranças na vida dela. Então, nós devemos temperar o mundo. Jesus está falando aqui, vós sois o sal da terra, desse mundo aqui. Nós precisamos, as pessoas precisam observar em nossas vidas e ver, identificar as bem-aventuranças em nossas vidas. Então não é um opcional, talvez se você quiser, seja manso. Se você não quiser ser manso, seja um bruto aí qualquer. Não, Jesus não ensinou isso. Bem-aventurados os mansos, porque herdaram a terra, mas sejam mansos. Vocês são o sal da terra. Vocês têm que ter fome e sede de justiça. Ele vai continuar lá. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Tudo isso é marca de quem é sal nessa terra, é sal nesse mundo. Então nós devemos temperar o gosto desse mundo, que não é um gosto muito agradável, é um gosto ruim. Inclusive, Deus vai falar que, dependendo da pessoa, ele vai até vomitar da boca dele, lá no livro de Apocalipse. Então, nós devemos temperar o gosto desse mundo com as bem-aventuranças. Por quê? Porque falta consolo nesse mundo, porque falta mansidão nesse mundo, falta misericórdia nesse mundo. Isso vem de quem? Deve partir dos cristãos que são sal nesse mundo, sal da terra. E como sal, nós precisamos lutar contra a corrupção do mundo. Por isso que eu coloquei o título desse tópico aqui, a vida cristã não pode ser corrompida pelo mundo. E para entender melhor isso aqui, tem uma passagem lá de Levítico 2,13. Olha o que Deus vai falar sobre as ofertas. Não precisa abrir não, vou ler aqui, Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal. Faltar sal aonde?
na aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Não pode faltar sal na nossa aliança com Deus. Não pode faltar sal na nossa vida com Deus. Isso a gente viu no livro de Levítico, lá no começo do Antigo Testamento, e uma passagem bem conhecida lá em Romanos. Paulo vai dizer o quê? Ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, uma oferta viva, santa e agradável a Deus. E para ser santa e agradável a Deus, precisa ser temperada com o quê? Com sal. E esse mundo está... O que acontece com esse mundo? Esse mundo está apodrecendo na ignorância e na maldade. Como um alimento que não tem mais sal, um alimento que não tem conservante, está jogado lá. E se ele não tiver conservante, o que vai acontecer? Vai se deteriorar e rapidamente vai se estragar, vai se esvaindo. Então os discípulos devem lutar contra a corrupção desse mundo caído. Lutar contra o pecado, porque é o pecado que está em nossas carnes, e Jesus vai dizer que esse pecado que está na nossa carne não serve para nada, a nossa carne não serve para nada, não se aproveita nada da nossa carne, é o que Jesus disse. Então a vida cristã, assim como o sal, ela deve preservar o bem e deve evitar o mal. Em nossas vidas e na vida do nosso próximo também, na vida até desse mundo aí, devemos fazer a nossa parte. Qual que é o tipo de sal que precisa ter na sua vida e na sua casa? E qual é o tipo de mal que você deve combater também? Que tipo de pecado você deve combater? Será que não está faltando sal em nossas vidas, nas nossas casas? E o cristão não deve ser omisso, não deve ser covarde, como o pastor Francisco falou na pregação dele. Então, para conservar o bem dos alimentos e de nossas vidas, né, fazendo analogia com sal, e evitar o mal, evitar que a nossa vida se estrague, assim como o sal evita que os alimentos se estraguem também, nós precisamos fazer algumas coisas. Nós precisamos orar mais, precisamos meditar mais na palavra, nós precisamos congregar também. Todo mundo aqui é salvo, creio eu. A oração é essa, né? Porque se nós não formos sal, o que Jesus vai dizer aí? Sem sal, o cristão não tem valor. Se não tivermos as bem-aventuranças em nossas vidas, nós não temos valor. Jesus diz aí, se o sal vier a ser insípido, sem gosto, perder as suas propriedades, não funcionar mais, como ele restaurar o sabor? É uma pergunta de retórica aqui. O próprio Jesus vai dizer assim, ó, não serve mais para nada, só para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então Jesus está dizendo aqui que cristãos insípidos, cristãos sem sal, são aqueles sem as bem-aventuranças e, por consequência, eles são inúteis, são ineficazes, não servem para nada, não estão fazendo a sua função nesse mundo aqui. E se as nossas vidas não servem para salgar o mundo, a terra, essa humanidade, nós seremos lançados fora. Jesus está ensinando aqui. Sal sem sabor, o que a gente faz? A gente joga no lixo. E na história desse mundo aí, quem que era sal do mundo? No Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento eram sal do mundo. Eles é que faziam diferença de forma que Deus via esse mundo todo sem sal, todo podre, contaminado pelo pecado, e os profetas iam lá para salgar o mundo, para fazer diferença de forma positiva, para tentar mudar esse mundo, falar das bem-aventuranças, falar do que Deus tinha para esse mundo. Aí chega no Novo Testamento, os discípulos, os apóstolos eram o sal do mundo. E hoje, quem que é o sal do mundo? Nós, a igreja. A igreja deve ser o sal do mundo. E se o tempero não tiver sabor, não faz diferença nenhuma. Você pega lá e bota um monte de
de temperinho, de pozinho lá na comida, se não fizer diferença nenhuma, você nunca mais vai comprar aquele tempero. Não é para nada, jogou dinheiro fora. Então, se o cristão não se esforça para influenciar o mundo, não serve. Se nós formos iguais ao mundo, nós não temos importância. Se o mundo está aí e a gente vive igual ao mundo, para que serve a igreja? Os valores cristãos não devem ser misturados com os valores do mundo. Nós é que precisamos influenciar positivamente, assim como o tempero vai ressaltar o sabor de forma positiva. Você bota o tempero para a comida ficar mais gostosa, não é para piorar o sabor. Então o tempero, além disso, ele é um tempero que é provado. Lá no livro de Marcos 9, versículo 49, quando Jesus fala dessa mesma parábola, ele vai dizer que o sal, que o cristão ele é provado, o discípulo é provado com fogo. São as nossas provações. Você só sabe se é um sal de qualidade quando você é usado ali na sua função, que é temperar o mundo. Enquanto você está ali dentro do saleiro, você acha que está prestando, mas se botar na comida, se for usar o sal e não funcionar, você sabe falar assim, esse sal não presta. E o que é que o texto está falando aqui? Para nada mais prestará o sal insípido, a não ser para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. E é triste saber que muitos cristãos que antes eram sal, hoje são pisados pelo mundo. Estavam na igreja, eram sal, faziam toda a diferença, vivendo para a glória de Deus, e hoje são pisados pelos homens, como o texto está falando aqui. Jesus falou, não serve para nada, só para ser lançado fora, e serão pisados pelos homens. Não é Jesus que está pisando, é o próprio mundo. O próprio pecado está acabando com a vida da pessoa. O mundo está aí pisoteando, o mundo está aí, ó, como se fosse sal no chão, o mundo está lá pisando, acabando com uma pessoa que antes era sal e hoje agora é pisado pelo mundo, engolido pelo mundo. Mas o cristão ele só pode ser sal porque o evangelho é sal, meus irmãos. O evangelho ele transforma nossas vidas para a gente ter capacidade de salgar o mundo também. O evangelho ele é como sal. Por quê? Porque ele é vivo, porque ele é eficaz, porque ele é penetrante, ele entra em nossas vidas assim como o sal entra na carne. Ele alcança os nossos corações, ele purifica as nossas almas, ele tira as impurezas, assim como o sal. Então, o evangelho ele também vai dar sabor às nossas vidas, assim como o sal nos alimentos. Ele vai livrar a nossa vida do apodrecimento causado pelo pecado. Esse é o evangelho, esse é o nosso sal. E é triste falar também que um cristão sem sal, ele tem uma vida espiritual vazia. É um cristão que não sabe orar, não tem a palavra da parte de Deus, as pessoas precisando de sal do lado, a pessoa não tem uma palavra da parte de Deus, não sabe um versículo para edificar essa pessoa. Uma pessoa que não faz o bem sem querer algo em troca. Será que tem sal nas nossas vidas? A gente está aqui, se não tivesse, tanto faz ter o meu sal ou não ter o meu sal aqui nesse local hoje, e na minha família, no meu trabalho, onde quer que estejamos. E aí, estudando um pouco sobre essa passagem, um comentarista citou um outro homem de Deus que falou assim: se um homem mau é ruim, um cristão mau é pior ainda. Se um homem mau é ruim, diante de Deus, um cristão mau é pior ainda. E se esse cristão for um líder, é um cristão pior ainda. E ele será rejeitado por Deus por ser um peso e uma vergonha para o evangelho. Não é sal. Então, meus irmãos, se a sua vida cristã por algum motivo perdeu o sabor,
muito provavelmente por causa desse mundo, hoje é dia de se reconciliar com Deus. Precisamos analisar as nossas vidas para ver se nós somos sal de verdade. E lembrando do nosso Jesus, a melhor parte do sermão para mim, quando eu falo de Jesus, Jesus ele foi pisado pelos homens, para que não fôssemos pisados pelo mundo e rejeitados por Deus. O texto fala que o cristão sem sal ele não serve para nada, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mas Jesus, ele foi pisado no nosso lugar. Foi pisado, foi maltratado, foi esculhambado, foi escorraçado, foi espancado. Tudo isso para que hoje nós tenhamos essa oportunidade de não sermos pisados pelos homens. Então nós devemos ser sal. Amém, meus irmãos? Amém. Então acabamos o primeiro ponto, acabamos essa parábola do sal, vamos para a segunda, a parábola da luz. E Jesus vai dizer, vocês, dependendo da versão, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Então Jesus ele está dizendo aqui, se nós pegarmos uma cidade e você colocá-la no alto de uma montanha, dos grandes montes, as outras cidades ao redor vão notar aquela cidade. Basta você olhar para lá. Você olhar para lá, você está vendo águas claras ali, não tem como esconder. E está brilhando, tem luz lá. Aí ele vai falar assim também, nem se acende uma candeia, isso aqui seria uma vela ou uma lamparina, para colocar debaixo do alqueire. O que é o alqueire? Poderia ser um cesto. Então você não acende uma vela e pega um cesto e coloca a vela embaixo de um cesto. O que é que faz isso? Faltou luz aqui em casa, vou acender a vela e boto um cesto em cima da vela. Vai iluminar alguma coisa? Não vai iluminar nada. Aí Jesus fala, vai colocar no velador. O velador seria o quê? Um castiçal. O pessoal mais antigo sabe aí, né? Eu olhei para Israel, desculpa, né? Então, assim, você vai acender uma vela e colocar no castiçal, uma coisa alta aqui, assim, que é para iluminar tudo. Você não vai botar ali no cantinho da parede. Aí Jesus vai falar, por que tem que fazer assim? Em vez de colocar escondido, você tem que colocar no lugar mais alto, você tem que ser visto para alumiar, para iluminar todos os que se encontram na casa. E aí Jesus vai concluir e falar assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, diante dessa humanidade, diante desse mundo aí. Não é brilhar lá em casa, lá no meu quarto, lá só eu, a Karen e a Laura, não, é diante dos homens. Muitos homens aí para a gente brilhar e ser luz no meio desse povo. Para que vejam as vossas boas obras. Aqui não está falando de salvação, falando de testemunho. Vou deixar isso claro. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As pessoas olham as nossas boas obras praticadas e falam, olha, graças a Deus que esse cristão aí está vivendo o que ele prega. Esse Deus é bom. Então vamos detalhar mais isso aí. A lamparina era pequena. A lamparina naquela época era pequenininha. Então ela tinha que ficar numa posição que iluminasse bem a casa. Então, como que a gente relaciona essa parábola com a anterior? Um cristão cheio de sal, um cristão que tem as bem-aventuranças, ele vai brilhar. Ele tem luz, ele vai iluminar o mundo. E o que é que a luz faz, meus irmãos? A luz, ela é discreta ou a luz chama a atenção? Se alguém acendesse ali, chegasse de carro e acendesse a lanternona do carro, todo mundo já ia olhar. Por quê? Porque a luz, ela chama a atenção. E a gente, queira ou não, nós chamamos a atenção desse mundo. O mundo está nos observando. Os cristãos sempre serão observados. Para quê? Para que o mundo nos observa? Falar a parte boa. Alguns vão nos admirar, alguns vão nos elogiar, alguns vão se alegrar com a nossa companhia, uns vão até tentar nos imitar. Mas, por outro lado, o mundo vai nos invejar,
o mundo vai nos odiar, o mundo vai nos censurar e o mundo vai querer nos destruir. Tudo isso porque nós somos luz. Então, na escola, no trabalho, na família, aí nos seus namoros, nos seus casamentos, quando vocês estão jogando bola, jogando videogame aí, quando vocês estão usando as redes sociais, vocês, eu, todos nós estamos sendo observados. O mundo está nos observando. E além do mundo, Deus também. Pior ou melhor, dependendo do contexto. Deus está nos observando. Deus está vendo se nós somos luz ou não. Então nós precisamos agir com sabedoria. Nós não podemos dar motivos para criticarem e zombarem a nossa fé. Mas nesses contextos que eu citei, muitos cristãos estão dando motivo para o mundo nos observar só para nos criticar, só para nos colocar para baixo como cristãos. E por que a vida cristã deve iluminar o mundo? Porque é uma ordem. O próprio Jesus está dizendo aqui, ó, quando você acende uma candeia, né? Uma luz, uma vela, ninguém coloca ela debaixo do alqueire, mas no velador. É lá que ela deve ficar, para iluminar todos os que se encontram na casa. E aí ele fala, assim brilhe. Ele não fala assim, se você quiser, você dá uma piscadinha aí, igual um vagalume. Não, ele fala assim, brilhe. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Tem que brilhar, para que vejam as vossas boas obras e para que Deus seja glorificado. Jesus está avisando aqui, é a glória de Deus através de nossas vidas. Amém. Devemos glorificar Deus com as nossas vidas. E assim como o sal que não serve para nada, a gente joga fora, uma lâmpada queimada, o que a gente faz com ela? Vamos trocar e vamos jogar fora, né? Vamos descartar. Quem é que guarda lâmpada queimada aqui? Tem coleção de lâmpada queimada. Eu não conheço ninguém. E por quê? Por que é assim? Porque a vida cristã deve iluminar o mundo? Porque o Evangelho também é luz, meus irmãos. O Evangelho é luz. É o Evangelho que vai iluminar o mundo que está onde está em trevas. Se não tivermos luz em nossas vidas, refletindo em nossas vidas, para brilhar aí nesse mundo, o povo vai continuar em trevas, o mundo vai continuar se perdendo e morrendo sem Jesus Cristo. E iluminar através de boas obras, isso é um dever e uma marca, é uma característica de cada cristão. É normal, tem que ser assim. Porque Cristo não só nos comprou e nos libertou com o sangue dele, mas ele nos regenerou com o Espírito Santo. Agora nós somos nova criatura. Se eu sou uma nova criatura, eu não vou ser mais trevas. Eu agora sou luz. Eu reflito a luz do Evangelho. Isso tem que ser natural. Então, quando nós somos regenerados, a nossa vida agora é diferente. Nós vamos brilhar, vamos refletir a glória de Deus e nós somos gratos a Deus por essa transformação em nossas vidas. Nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus. É o que nós estávamos fazendo aqui agora há pouco e ainda estamos, através da pregação da palavra. Nós temos certeza e convicção da nossa fé. Nós ganhamos o próximo, esse mundo aí fora, para Cristo, pela vida que nós levamos, pelas nossas obras, pelo nosso testemunho. Por isso que nós devemos iluminar esse mundo através das boas obras. Então, quando nós pregamos e vivemos o Evangelho, nós estamos levando luz para quem está nas trevas ainda. Então, nós como cristãos, nós precisamos lançar luz do Evangelho nesse mundo aí. Todos nós somos uma lanterna. Você é uma lanterna de Jesus. Então, acenda a sua luz. Está apagada? Precisa acender. Se estiver queimada, não serve. E por que muitos cristãos não mudam, não têm sua vida transformada? Porque não foram regenerados de verdade. A realidade é essa. Muitos pensam que são sal, pensam que são luz, mas não foram regenerados, transformados
pelo Evangelho, porque se de fato tivessem sido transformados pelo Evangelho, seriam sal e seriam luz nesse mundo. Você quer ser luz? E aqui não é indireta para ninguém não, agora é apenas uma reflexão. Se você quer ser luz sendo um irresponsável no seu trabalho, você quer ser luz sendo um marido que não trata bem a esposa que não trata bem o marido, quer ser luz, ainda diz que é luz assim? Um cristão que não quer saber de orar nem de ler a Bíblia, ainda diz que quer ser luz e que é luz? E para complicar mais, Jesus está dizendo aqui que nós devemos ser luz do mundo, mas muitos que se dizem cristãos não são luz nem na sua própria casa, quanto mais luz nesse mundo aí. Não é luz nem na igreja, que é o meio do seu povo ali, né? Como diz a panela, a galerinha ali. Não é luz nem no meio da igreja, nem em casa, e diz que é luz do mundo. Tem gente que diz que quer ser missionário, né? Ah, meu chamado é ser missionário. Mas não fala de Jesus nem para o parente que está perdido, não fala nem para o vizinho. Às vezes o vizinho tem vergonha, não quer nem saber desse vizinho que diz que é crente, mas é tão chato. E não fique embaixo do cesto, se você é luz. Jesus disse que você não pega a lanterna e coloca embaixo do alqueire, do cesto, né? Então, se o seu ministério é cantar, cante para Deus. Deixe a sua luz brilhar aí. Se é pregar, pregue para a glória de Deus. Se é cuidar de jovens, de casais, de crianças, cuide. Brilhe a sua luz. Se é cuidar de qualquer coisa, seja, não precisa nem ser na igreja, na família, no trabalho, onde Deus te colocar, seja luz. Mas não fique embaixo do cesto. Você não é a luz para ficar escondido embaixo do cesto. Nós precisamos mostrar ao mundo quem realmente esse Jesus é. Mas nós vamos falhar se nós ficarmos calados. Quando a gente deveria falar. Quando a gente deixa o pecado apagar, ofuscar a nossa luz. Quando a gente não fala de onde vem a nossa luz, que é de Jesus Cristo. Quando a gente ignora também que o nosso próximo precisa de luz. Para agravar mais a situação, a gente gosta de pedir oração e a gente gosta de pedir salvação pelas pessoas. Eu faço isso, todo mundo aqui faz isso. A gente quer orar mais, quer mais oração, quer salvar mais gente, então a gente pede salvação. Só que quando a gente pede oração pela nossa família, quem é que deveria orar mais? É a gente ou é os outros que a gente está pedindo oração? Quem está se perdendo? Não é a minha família? Por que eu tenho que jogar a minha responsabilidade para as outras pessoas? Ora aí por mim que meu pai e meu irmão estão se perdendo aqui. Que luz é essa? A gente quer a salvação dos nossos parentes. Meus irmãos, ó, meus parentes estão todos morrendo aqui sem Deus. Vocês podem pregar para eles aqui? Que tipo de luz nós estamos sendo? Não é o pastor, a liderança da igreja que deve brilhar em nossa casa. É você, cada um de nós. Qual é a luz que vai iluminar melhor a sua casa? Quando você precisa que tenha luz aqui. Você fala assim, ei, vizinho de cá, acende a luz aí, porque está escuro aqui dentro de casa. Ou você acende uma luz dentro da sua casa. Tem que acender a luz dentro de casa, não é a luz do vizinho. Então o papel de ser luz não é só da liderança da igreja ou das pessoas que você acha que é mais santo, tem mais vida com Deus, digamos assim. É de todo cristão. Todo cristão precisa ser luz. Então você não deve ter vergonha de orar, você não deve ter vergonha de falar de Jesus, de dizer que é cristão, de compartilhar um vídeo nas redes sociais, de chamar o pecado pelo nome, que é pecado mesmo. E o que é que Jesus fez?
Jesus ele morreu na cruz para todo mundo ver, ele não morreu escondido. Não é uma luz escondida embaixo de um cesto ali. Vou morrer aqui, discreto aqui, para ninguém ver que eu morri. Não, Jesus ele morreu na cruz para todo mundo ver. Jesus não teve vergonha de morrer na cruz por você. Então não tenha vergonha de ser cristão. Brilhe a sua luz. Então se precisar, se acerte com Deus. Amém. E por último, juntando aí essa história de sal e luz, a vida cristã deve promover a glória de Deus. O objetivo de sermos sal e luz é promover a glória de Deus. Está aí no final do versículo 16. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. E o que é glorificar a Deus? É engrandecer a Deus, é exaltar a Deus, é honrar a Deus. Mas muitos olham nossas vidas e fazem o quê? Acabar com Deus, esculhambar Deus por causa do nosso mau testemunho. Falta de sal e falta de luz. E aqui a gente precisa fazer uma distinção. Aí mais uma vez eu conto com... Agora não são os biólogos, são astrônomos. Se tiver algum astrônomo aqui. Astrônomo. É astrônomo que cuida de sol e lua, essas coisas aí, é o quê? É isso mesmo? Então vamos lá, o sol ele tem luz própria dele, aquele fogo queimando tudo lá sai, luz dele, não sai? E da lua? A lua ela tem luz própria? Não, né? Então, graças a Deus eu não esqueci errado a aula lá de alguma matéria dessa aí. Então, o sol tem luz própria, a lua não tem luz própria. A luz que a gente vê da lua, ela é reflexo da luz do sol que bate nela e vem para nós. Aí a gente vê a lua brilhando. Da mesma forma, nós cristãos precisamos entender o quê? Que a nossa luz não é própria. A nossa luz deve ser reflexo da glória de Deus e transformação pelo Evangelho na sua vida. Amém? Amém. E o fato triste é que muitos cristãos não promovem a glória de Deus com as suas vidas. Vou dar uns exemplos. Eu vou citar a mulher aqui, mas pode ser um homem também. É porque a gente vê mais mulher fazendo assim. Você... Deixa lá, vamos para frente. Né? Vamos para frente. Tirar uma foto sensual, exaltando seus atributos assim ou assim. Outras coisas aí que meu terno não deixa fazer, eu tenho vergonha também. Não é para a glória de Deus. Ainda que você coloque um versículo ali embaixo. Deus conhece os corações. Deus sonda os corações. Então, os cristãos devem promover a glória de Deus e não da sua própria vida ou da sua própria beleza. Então, usar as redes sociais, além disso, que já é um modo mais geral, usar as redes sociais para arrumar confusão, briga, dissensão, famílias se separando, aquela toda coisa que a gente vê aí, por causa de futebol, política e até religião, não promove a glória de Deus também. Eu não estou dizendo que a gente não deva se posicionar, porque isso é uma das coisas que eu gosto de fazer. Mas a gente tem que ter sabedoria. Se for para, como diz a gíria, o pau quebrar aí e estragar a amizade, não promoveu a glória de Deus. E como é que a gente também continua não promovendo a glória de Deus, nós cristãos aí que muitas vezes envergonhamos o Evangelho? Vou dar um exemplo. Quando falece alguém no hospital e uma enfermeira cristã vai lá, o que essa enfermeira cristã ela vai fazer? Ela vai consolar a família da pessoa que faleceu e tem lá os familiares lá já naquela situação complicada porque perdeu um parente. Essa enfermeira cristã ela vai agir assim? Ou ela vai ficar falando assim, ó, morreu, foi para o inferno, morreu, não tinha Jesus, olha aí como é que pode? E não é vergonha que isso tenha acontecido?
quando a gente se aproxima das pessoas, é para melhorar ou é para piorar a vida das pessoas? É para a glória de Deus ou é para o capeta ficar feliz lá? Porque recentemente faleceu aí um cidadão aí, e os cristãos ficam nas redes sociais aí, olha, foi para o inferno, porque a vida dele era assim, que ele fazia isso, que ele gravou vídeo assim, falando dos crentes, falando mal de Jesus. Só que deixa lá um parceiro, uma parceira, que acabou de perder o cidadão. A gente não deveria, nesses momentos, mostrar as bem-aventuranças e mostrar que somos pacificadores, misericordiosos, que nós devemos consolar essas pessoas, confiar que a salvação vem do Senhor e fazer a nossa parte de sermos sal e luz? Mas, infelizmente, não é assim que acontece, que a gente tem a sabedoria, né? Nós também precisamos tomar cuidado para não sermos luz demais, porque tem gente que quer brilhar demais aí, né? Tem uma lâmpadazinha de 50 watts, aí o outro chega, eu tenho 300 watts de potência, né? As lâmpadas daquela lá, o irmão ainda é aquela pequenininha, né? Então, não tente apagar a luz do próximo. Seja humilde. Não seja orgulhoso. Não use os seus dons para mostrar que é melhor que o outro. Não promova a sua própria glória. A glória é de Deus. Nossas boas obras devem servir para edificar a igreja e para evangelizar os perdidos. Não para a ostentação da nossa própria glória. Até porque quem dá o dom para a gente é o próprio Deus. Ele bater o pé e quiser tirar lá, dá uma rasteira na gente aí, como está escrito lá no Salmo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E para promover a glória de Deus, nós precisamos conviver com pecadores que estão nas trevas. Jesus disse que nós temos que ser o sal da terra e luz do mundo. Não é sal no meio dos crentes, luz no meio dos gospel. Nós precisamos conviver com pecadores que estão nas trevas, porque ser sal no meio do sal não faz diferença. Como diz lá o pastor das antigas aí, temos que ser sal fora do saleiro. Ser luz na luz não faz diferença nenhuma. Imagina o sol rachando meio-dia, aí você vai lá e acende uma luz numa tomada lá no meio do sol do meio-dia ali. Você está querendo iluminar o quê? Acendeu uma lanterna assim, meio-dia, aqui no asfalto. Você tem que ser luz, acender a luz, onde está escuro, onde tem trevas. E qual que é o problema? Porque sempre tem problema. O ser humano é um problema. Há cristãos com aversão e nojinho de pecadores. Então eles nunca serão sal e luz. Nunca. Vou dar um exemplo. Quem nunca passou por isso? Eu já fiz isso. Confesso que eu já fiz isso. Quando chama a gente para um evento que não é cristão, não é um evento da igreja, por exemplo, uma confraternização do trabalho, aí qual que é a tendência do cristão? Arrumar um motivo para não ir? Ah, não vou, esse ambiente aí, ó. Esse ambiente aí, ó. O pessoal vai tomar cerveja, o pessoal aí vai ouvir umas músicas do mundo. Então não vou, não. Não vou. Quero ser sal no meio desse povo, eu não quero ser luz no meio desse povo, não. Aí o pessoal do seu trabalho não é um pessoal cristão, não é um pessoal que está buscando a Deus. Aí você queria que tivesse lá o pastor Roberto pregando na confraternização da empresa, chegar lá assim. Você queria ver a Dani cantando louvores lá na confraternização da empresa. Entenderam? A gente tem que ser sal e luz é no meio das trevas mesmo, para glorificar Deus. Aleluia. E essa é a religiosidade, esse é o farisaísmo, essa é a hipocrisia que Jesus condenava. Aí os cristãos falam assim, eu não vou, por quê? Porque tem cerveja, eu não bebo, mas essa pessoa está lá em pecado com a namorada, lá
se espalhando para todos os cantos lá. Não, mas eu não vou naquele evento porque tem cerveja, eu sou cristão, não posso. Está lá na empresa, um cara desonesto, rouba as finanças da igreja. Não, mas eu não vou na confraternização. Eu sou cristão. É muita hipocrisia, né? Nós temos, na verdade, meus irmãos, se tu resume tudo isso aí, é o quê? Porque nós temos medo de sermos influenciados, ao invés de sermos os influenciadores. É como se a gente estivesse falando assim, maior é o que está no mundo do que o que está em nós. Esse Espírito Santo aqui, ele é muito fraquinho. Se eu estiver lá numa confraternização dessa, se eu conviver com os pecadores, eu vou me desviar logo e já vou sair aí fazendo tudo que não presta, já vou descambar para o pecado, acabou a minha santidade. Não vou mais ser luz, sal estragou, é assim que acontece. Muitos líderes aí, muitos pastores que nunca conviveram com o pessoal do mundo aí, se escandaliza muito rápido assim, com o pecado, é porque só está no meio dos cristãos, só conviveu com um pastor, presbítero, já gente do louvor, só sabe a língua ai Jesus, maravilhoso, glória a Deus, santo. Aí quando vai conviver com o mundo e o cidadão lá solta um palavrão, ai meu Deus, olha, eu ouvi Deus me perdoa porque eu ouvi um palavrão, minha santidade já se acabou, assim. A pessoa não convive com o mundo, não convive com as trevas, mas ela quer ser sal e luz dentro da igreja, porque lá é muito fácil. E aí nós temos o exemplo do nosso maravilhoso Jesus. Jesus, ele promovia a glória de Deus onde quer que ele estivesse. As pessoas seguiam esse Jesus porque ele era diferente. Ele não era como os fariseus, ele não ensinava como os fariseus. Jesus, ele era, como diz a palavra bonitinha aí, Jesus era cativante. Jesus, ele inspirava as pessoas, ele fascinava as pessoas, ele atraía as pessoas, mesmo sem pecar. Nunca pecou. Mas como que a gente vai promover a glória de Deus e ser como Jesus, se muitas vezes nós somos duros, nós somos arrogantes, nós somos orgulhosos com a nossa fé? Eu sou salvo, eleito, predestinado, então não vou me envolver com esse povo, vai que eu perco a salvação, né? Então entra numa contradição aí. Jesus, ele andava com os pecadores, mas ele não andava em pecado. Então ande com pecadores sim, meus irmãos, pode andar. E se criticarem você porque você anda com pecadores, ignore. Agora só não esqueça uma coisa, de ser sal e luz nesses momentos. Seja sal e seja luz no meio das trevas, no meio do açúcar, da farinha, seja sal. E aqui eu lembrei de uma passagem lá de Colossenses 4:6, Paulo vai dizer assim, a vossa palavra seja sempre com graça temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Não está falando responder só aos crentes, é qualquer pessoa. Tem muita gente perdida aí, precisando de resposta, precisando de luz. Sua palavra tem que ser temperada com sal para você conseguir fazer com que o evangelho brilhe, seja luz naquela vida. Suas atitudes, suas obras sejam luz para aquela pessoa. Amém. Jesus, ele não viveu para ele mesmo, ele viveu para fazer a vontade do Pai, viveu para a glória de Deus. O próprio Jesus, sendo Deus, falou, eu vivo aqui é para fazer a vontade do Pai. Ele não viveu para ficar se exibindo, mostrar seus dons, seus milagres ali só para aparecer, não. Jesus fez tudo isso para a glória de Deus e para salvar nós, pobres pecadores. Sabe? Né? Aqueles que têm preconceitos contra o cristianismo, eles podem ser levados a amar o cristianismo pelo nosso testemunho. Vou repetir porque eu gaguejei. Aqueles que têm preconceitos contra o cristianismo podem ser levados a amar o cristianismo pelo nosso testemunho. Para isso, amém, viva para a glória de Deus. Amém. Então vamos concluir os pontos. O que é que essas duas parábolas nos ensinaram aí? A vida cristã não pode ser corrompida pelo mundo,
Então, nosso conhecimento sem prática é uma vida sem sal, é uma vida sem humildade, sem empatia, sem mansidão, sem misericórdia, sem pureza, sem paz. Isso não só serve para ser jogado fora. Então, a vida cristã não pode ser corrompida pelo mundo. Seja sal, devemos ser sal. Em segundo lugar, a vida cristã ela deve ser vista, percebida e observada. Estão nos observando, porque nós somos luz. Então, se nós estamos sendo observados, quando as pessoas do seu lado mentem, você mente junto. Quando falam mal dos outros, você está falando mal junto. Quando estão vendo pornografia, você está vendo junto. Você é aquele que honra os seus boletos, é um caloteiro. Quando as situações difíceis aparecem, você descansa no Senhor, é o primeiro a se desesperar por aí, dando um margem para a incredulidade aí, se Deus não existisse. Então essas ocasiões são oportunidades para mostrar se nós somos luz ou somos sal. E o mundo está em trevas, nós precisamos mostrar a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Então, influencie os pecadores à sua volta. Não se esconda debaixo do cesto, da cama, do carro, do que seja. Não se esconda. Ame os pecadores assim como Jesus te amou também. Jesus não se escondeu para te salvar. E por último, a vida cristã deve promover a glória de Deus, porque o homem só tem duas opções. Ou ele vai ser pisoteado pelo mundo, ou ele vai ser sal e luz para a glória de Deus. Amém. Se você deixasse de ser cristão hoje, então assim, não quer mais saber não, esse negócio de igreja. O Antônio pregou uns trem aí muito duro, aí eu não gostei desse negócio aí não. Vou mais ser cristão. Será que lá no seu trabalho, na sua família, na igreja, onde quer que você estivesse, as pessoas iriam sentir falta do sal e da luz do Evangelho na sua vida? Será que as pessoas sentem falta das nossas características que deveriam estar presentes em nossas vidas pelo fato de nós sermos sal e luz nesse mundo? Ou tanto faz se não for a gente, for outra pessoa no lugar, uma pessoa que não tem nada de Deus na vida? É a mesma coisa? Então, que o Senhor nos ajude a ser um bom sal e uma luz brilhante que reflete o Evangelho onde quer que estejamos. Amém? Amém. Vamos orar? Deus Santo e Deus Eterno, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de aprendermos mais sobre a Tua Palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, a começar pela minha vida, que eu seja mais sal, mais luz na minha casa, diante dos meus parentes que estão se perdendo. Muitas vezes a gente deixa de lado o nosso fato de sermos sal e luz, as nossas obrigações deixadas por Deus na palavra, de que nós devemos cumprir o nosso chamado, que nós devemos evangelizar. Essa é a função básica do cristão, imitar Cristo, edificar a igreja, pregar a Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, porque às vezes nós não salgamos o suficiente as pessoas que estão do nosso lado. Nós não nos importamos em brilhar, refletir a luz do Evangelho que está sobre nossas vidas, para que mais pessoas que estão em trevas venham a ser salvas por esse Jesus, que morreu na cruz por nós, que não se escondeu, que não teve vergonha de cumprir o seu chamado para salvar pecadores até o último momento da sua vida. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia, que todos nós possamos rever as nossas vidas, que nós possamos ter humildade diante de Deus, que nós possamos mudar o que deve ser mudado na vida de cada um dos que estão aqui presentes, Senhor, para que nós possamos ser uma igreja que salga esse mundo, que a IRDP seja uma igreja que brilha, não uma igreja escondida, não uma igreja que não salga, que não faz diferença nesse mundo. Que nós possamos, Pai, viver para a Tua glória, que tudo que nós possamos fazer não seja para nos engrandecermos, mas para engrandecer o nosso Pai que está nos céus. Engrandecer esse Jesus, engrandecer o Espírito Santo, que é Ele que transforma as nossas vidas. Nós, pela nossa própria carne, não conseguimos transformar as nossas vidas, mas o Espírito Santo, esse deve ser glorificado, porque Ele
que nos ajuda, é Ele que transforma nossas vidas para que sejamos sal e luz nesse mundo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Deus Santo e Deus Eterno, engrandecido seja o Teu nome, Jesus, porque o Senhor nos orienta na Tua palavra para que nós possamos ser cristãos úteis, cristãos que servem no reino de Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem o melhor para nossas vidas. Nos momentos ruins, nos momentos difíceis, o Senhor quer que a gente continue sendo sal e luz. E nós somos gratos porque é o Espírito Santo que nos ajuda a cumprir essa tarefa. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.